Tudo certo. Olá, bem-vindo a mais um encontro do nosso grupo de pesquisa Renatura. Eu hoje tenho aqui mais uma vez a companhia do professor Sérgio Ricardo, do Instituto de Geociências da UF, Niterói, do professor Marco Pedlovski, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, campus Darcy Ribeiro, eu, Clodomiro Andrade, professor do Departamento de Ciências da Religião, do Após de Ciência e Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós aqui do Grupo Renatura temos o prazer, a honra e o privilégio de receber hoje o professor, pesquisador, doutor Lucas Ferrante. O professor Lucas, né? Ele tem uma atuação extraordinariamente interessante, ele possui formação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, mestrado em Biologia com especialização em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e doutorado em Biologia, mais uma vez se especializando em Ecologia, também pelo INPA. Ele é pesquisador e divulgador científico e atua fundamentalmente no âmbito da reflexão sobre as mudanças contemporâneas da Amazônia, os seus impactos sobre os povos indígenas e também se debruça sobre as questões das dinâmicas epidemiológicas e mudanças climáticas e os seus efeitos sobre a biodiversidade. Lucas, professor Lucas, um grande prazer, uma honra tê-lo aqui conosco e nós queríamos deixar você já absolutamente à vontade para você fazer as suas considerações iniciais. Se você quiser apresentar aí alguma coisa, fique à vontade. Nós estamos aqui te ouvindo com atenção. Lembrando só que nós temos aqui o nosso endereço, caso você queira deixar alguma mensagem para nós. O nosso endereço eletrônico é Renatura Grupo de Pesquisa, e vai aparecer agora o e-mail na tela, é grupo.renatura@ufjf.br. Então, caso você tenha interesse em participar ou se comunicar, entrar em contato conosco, fique à vontade. Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite, fique à vontade. Agradeço desde já, Clodomir, ao Sérgio, ao Marcos, agradeço a todos vocês, todo mundo que está em casa nos ouvindo também. Vim trazer um pouquinho da minha área de pesquisa para vocês aqui hoje. Preparei uma breve apresentação e vou seguir com ela aqui para que a gente consiga compartilhar. Apresentar. Vocês veem minha apresentação? Tudo certo. Perfeito. Tudo certo. Então, eu vou falar um pouquinho das mudanças contemporâneas que a Amazônia tem passado, esses impactos que tem causado sobre os povos indígenas, as consequências disso para o surgimento de novas dinâmicas epidemiológicas e os efeitos climáticos disso sobre a biodiversidade, né? Então, essas questões, elas estão conectadas, né? Hoje nós temos 3 grandes crises em andamento no planeta. A primeira delas é a crise climática, nós temos também a crise de biodiversidade e a crise de saúde pública, né? Então, aqui nós vamos verificar como que as mudanças contemporâneas da Amazônia afetam especificamente os povos indígenas, né? Pode causar o surgimento de novas pandemias, inclusive uma nova pandemia global, né? E também esses efeitos sobre a biodiversidade. A gente vê uma mudança no paradigma da Amazônia, principalmente a partir de 2019, né, com as eleições e o ex-presidente Bolsonaro tomando posse, né, onde nós vimos um retrocesso das políticas ambientais muito grande e um aumento expressivo do desmatamento em todo o bioma, né? Nesse processo nós vimos basicamente a promoção de uma agenda antiambiental, anti-indigenista, né? Que promoveu esse aumento de desmatamento expressivo, levando a Amazônia até o que a gente chama de tipping point, né? Esse ponto de não retorno. Esse trabalho foi publicado por mim e pelo Philip Fernside na Environment Conservation. E ele mostrou, basicamente, que existia um processo de militarização nos órgãos de fiscalização, algo intencional para sucatear a fiscalização, principalmente de invasão em terras indígenas, né? Nós tivemos ministros alinhados a essa anti-agenda, então
nós tivemos uma ministra da Agricultura que tentou flexibilizar os controles de uso de agrotóxicos, né? Nós tivemos um ministro do Meio Ambiente que foi a favor de perverter o fundo da Amazônia para indenizar desmatadores, né? E uma ministra dos direitos humanos da família e da mulher que espalhou fake news sobre os povos indígenas, né? Agravando ainda mais a vulnerabilidade dessas populações, né? Como afirmar falsamente que os indígenas enterravam vivas mais de 1.500 crianças todos os anos na Amazônia, o que foi desmentido, inclusive, pela Associação Brasileira de Antropologia. Nessa segunda publicação na Science, nós mostramos como que a mudança de política, principalmente de ter duas bancadas aliadas ao bolsonarismo, né, enfraqueceram a preservação da Amazônia. Então, nós tivemos, no meio do governo Bolsonaro, essa mudança na casa, no Senado Federal, né, esse alinhamento do Congresso e do Senado, né, principalmente com as bancadas ruralistas, favoreceram pautar algumas agendas pró-garimpo, pró-mineração em terra indígena, pró-agricultura, tentando liberar a agricultura e pecuária em terras indígenas, né? Então, nós vemos que, basicamente, um sequestro do Senado e do Congresso brasileiro em prol dessas bancadas que vulnerabilizam a Amazônia. Das primeiras ações do Bolsonaro foi a liberação, um decreto que liberava plantios de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Né? Nós chegamos a publicar esses dois artigos, um na Science e outro na Nature, discutindo como que biocombustíveis na Amazônia atrapalham o bioma, prejudicam os serviços ecossistêmicos, geram novas ondas de desmatamento no bioma. Né? Nós tínhamos, inclusive, a criação de um consórcio de 9 bilhões para a expansão dos biocombustíveis na Amazônia brasileira, e nós arguimos que isso poderia afetar os rios voadores amazônicos, que são esse serviço ecossistêmico fundamental, que são das chuvas que migram da região norte para a Amazônia, né? Essas chuvas são recicladas pela floresta através de evapotranspiração, então esse ciclo continua. Elas encontram uma barreira na Cordilheira dos Andes e são deslocadas para a região sul e sudeste do Brasil. Ou seja, em torno de 40% a 70% das chuvas de algumas partes da região sul e sudeste são derivadas desses rios voadores amazônicos, né? E a expansão do desmatamento na Amazônia interfere diretamente nesse ciclo vital para a economia do Brasil, abastecimento humano, né? E também para a biodiversidade, como a gente vai mostrar mais a seguir. Então, basicamente, a liberação desse novo ciclo de desmatamento na Amazônia poderia colapsar esse serviço ecossistêmico no bioma Amazônia e também o Pantanal. Né? Então, com base nessas publicações, eu cheguei a realizar uma denúncia no Ministério Público, movendo uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse decreto de lei. Consegui derrubar esse decreto de lei, que foi uma vitória da ciência e para a preservação do Pantanal e do bioma, da gravidade desse projeto de lei, né, desse decreto. Mas a agenda que a gente chamou de agenda da morte, ela continuou na Amazônia. Dentre elas, a tentativa expressa de liberar a mineração em terras indígenas. Né? Nós vimos um aumento expressivo das invasões em terras indígenas também em 2020. Né? Então, essa publicação na Science, minha e do Felipe, também mostram essas invasões em terras indígenas. Né? Essa segunda publicação em 2022, antes de vir à tona o drama Yanomami, a gente já alertava que mais de 20 mil garimpeiros tinham invadido a terra indígena Yanomami. Então, essa invasão em terra indígena, ela faz parte de uma agenda promovida por determinadas bancadas do Congresso. E é importante deixar claro que, inclusive, a comissão instituída recentemente pelo Arthur Lira, que tem vulnerabilizado essas questões, como o artigo da Science apontou, né, tem colocado 14 de 16 parlamentares para presidir essa questão sobre as invasões das terras indígenas
Yanomami que são ligadas ao garimpo, ou seja, colocar raposa para tomar conta do galinheiro. É algo gravíssimo. As terras indígenas têm um papel fundamental para a proteção desses serviços ecossistêmicos, principalmente dos rios voadores, porque junto com as unidades de conservação, elas protegem mais de 24% das terras da Amazônia Legal. Então, é fundamental a proteção das terras indígenas para a proteção, inclusive, da agricultura do Brasil, como apontou essa publicação nossa na Science. Ou seja, sem proteção da terra indígena, não tem agricultura no Brasil. Então, é fundamental que nós conscientizemos a bancada ruralista que hoje o agronegócio no Brasil só produz pela proteção das terras indígenas na Amazônia, ou seja, é um tiro no pé liberar cana na Amazônia, liberar desmatamento em terra indígena. Nós estamos prejudicando, inclusive, o nosso agronegócio, como arguiu essa outra publicação na Science em maio do ano retrasado. A pandemia de Covid-19 vulnerabilizou ainda mais os povos indígenas. Nós estávamos especificamente nas terras muras, que são afetadas pela BR-319 na época que a pandemia estourou, e essa publicação na Science também ela aponta a necessidade, durante a pandemia, de classificar os povos indígenas como grupo de risco da Covid-19. Nós estivemos presencialmente nas terras indígenas com todo o aparato epidemiológico necessário para evitar contaminações deles, instituímos barreiras sanitárias nas entradas dos lagos que essas comunidades ficam situadas, e das comunidades que nós chegamos a intervir não tiveram nenhum único óbito de indígenas que apresentaram durante a pandemia uma taxa de mortalidade de até 3 vezes maior do que populações não indígenas, né? Então, esses povos dependem de uma assistência maior do Estado, né, pela sua vulnerabilidade social e também por fatores genéticos. Então, é fundamental a proteção dos povos indígenas, porque eles são os principais protetores da Amazônia. Então, essa publicação foi importante para que a gente cobrasse que eles fossem integrados ao grupo de risco da Covid-19. Entretanto, a agenda de tentar extinguir os povos indígenas durante o governo Bolsonaro ela foi muito grande, né? Inclusive, nessa publicação da DIERD, que é editada pela Associação Geográfica de Berlim, nós mostramos como que as forças militares utilizaram a Covid-19 como uma cortina de fumaça para a destruição da Amazônia e violação dos direitos dos povos indígenas. Então, nós tivemos, basicamente, os militares atrapalhando ações do IBAMA de desintrusão de terra indígena, de garimpeiro, de grileiro de terra, ou seja, os militares atrapalharam as ações, de fato, de quem estava atuando na fiscalização, distribuíram medicamentos sem eficácia para os povos indígenas e que hoje comprovadamente se sabe que vulnerabilizava a situação durante a pandemia de Covid-19, e ainda evitaram de fiscalizar todos os hotspots de desmatamento na Amazônia. Ou seja, aquela militarização que a gente falou no início, né, naquele artigo de 2019, aqui em 2020 já se comprovou como uma tentativa de vulnerabilização da legislação ambiental e dos direitos dos povos indígenas. E aí entra o eixo principal, que é a rodovia BR-319, que foi construída lá na ditadura militar, uma ideia militar da ideia de ocupar a Amazônia, né? Então, essa rodovia ela corta basicamente um dos blocos mais preservados da Amazônia, ligando Porto Velho, no arco do desmatamento amazônico, até Manaus, na região mais preservada da Amazônia, né? E nessa publicação na Science, inclusive, nós apontamos que o DENIT atuou diversas vezes de má fé, né? Onde, inclusive, descumpriu uma decisão judicial em trânsito em julgado, não cabia mais recurso, que estabelecia a necessidade de consulta dos povos indígenas e também de estudos ambientais, o EIA-RIMA, para o lote C da rodovia BR-319. Preocupantemente, isso retornou no governo Lula, com o DENIT novamente querendo pavimentar o lote C,
sem os estudos ambientais adequados e sem a consulta dos povos indígenas, né? Bom, a rodovia BR-319, ela liga aqui, como eu falei, Porto Velho até Manaus, cortando esse bloco do Transpurus. Nós temos outras estradas planejadas para dar acesso a esse grande bloco também, né, do Transpurus a partir da rodovia BR-319 e da M366, que já está planejada e, inclusive, tem sido aberta por grileiros de forma completamente legal, cortando terra indígena e unidade de conservação para ligar a BR-319 até Tapauá, na beirada do Purus, né? Então, esse artigo também na DIERD, assinado por vários pesquisadores, mostram que essa rodovia ela pode colapsar a Amazônia e os seus serviços ecossistêmicos por conta do avanço do desmatamento, além de promover uma violação massiva dos povos indígenas. Essa publicação na Land Use Policy, ela discute sobre quais comunidades indígenas estão vulneráveis hoje por conta da BR-319. Esse é um cenário projetado de aumento de desmatamento apenas com a rodovia BR-319 e esses com as outras estradas planejadas, né? Inclusive, aqui a M366, que ligaria depois, atravessaria o Purus, ligando o arco do desmatamento até Tefé, né? Então, basicamente, isso corta a Amazônia. E a gente pode ver que dentro dos próximos 25 anos, quase não sobra mais floresta, né? De acordo com as projeções, e esse cenário ele já é subestimado, ou seja, a situação é muito mais grave do que está acontecendo, projetado com as estradas planejadas, ou seja, esse cenário é pelo menos de 2 a 3 vezes maior, né? Ou seja, em 2050, basicamente não vai ter mais floresta nenhuma nessa área. Nós fizemos um censo, esse estudo foi publicado na Land Use Policy, por mim, pelo Mércio Gomes, ex-presidente da FUNAI, pelo Felipe, e nós identificamos 64 terras indígenas afetadas pela rodovia BR-319, além de uma população isolada no município de Tapauá, uma população que sofre extrema ameaça por conta da invasão de grileiros no seu território e também de ramais legais cortando essa área, ou seja, mais de 18 mil indígenas que estão tendo seus direitos violados pela ausência de consulta da Convenção 69 da OIT, que estabelece que grandes empreendimentos que afetem territórios indígenas necessitam de consulta desses povos e essa consulta tem que ser prévia, livre e informada. Ou seja, é um dos maiores processos de violação dos direitos dos povos indígenas no mundo ocorrendo, começando no governo Bolsonaro e se instituindo agora novamente no governo Lula. Lembrando que a rodovia BR-319 ela foi extinta naturalmente na década de 80, porque ela era intrafegável, ela não tinha trafegabilidade adequada e ela foi abandonada. Só que em 2015, essa é uma data importante, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, ela decidiu reativar a rodovia. Então, esse não é um projeto que ele foi revitalizado no governo Bolsonaro, ele foi revitalizado no governo da Dilma Rousseff, né? Entretanto, ele se tornou promessa de campanha do governo Bolsonaro, né? E agora se tornou uma prioridade do governo Lula, o que é muito preocupante. A rodovia BR-319 ela ainda gera outro ciclo de desmatamento, como a gente publicou numa correspondência na Nature, onde nós observamos nesse momento o estado do Mato Grosso já saturado de soja, né? Porque a moratória da soja impede basicamente os plantios na região amazônica. Entretanto, os sojicultores têm migrado para Rondônia e adquirido terras de pecuaristas para a expansão da soja. E esses pecuaristas têm migrado para o sul do Amazonas, especificamente na região da rodovia BR-319, adquirindo terras de grilagem, né? Ou seja, a soja tem impulsionado a pecuária de Rondônia para o sul do estado do Amazonas, ao longo de toda a rodovia BR-319, gerando um novo ciclo de desmatamento devastador no estado, né? Esse estudo também publicado na Land Use Policy, nós medimos os índices de desmatamento na rodovia BR-319, então nós vemos aqui no trecho do meio, né,
um desmatamento recente, desde a promessa de pavimentação e início da manutenção da rodovia, né? Nós avaliamos alguns pontos em loco também, identificando construções ilegais, atividades de grilagem de terra, inclusive com alterações do CAR, né, para tentar atualizar junto ao INCRA, legalizar junto ao INCRA essas terras griladas, né? E quando a gente olha num buffer de 40 e de 150 quilômetros do desmatamento ao redor da rodovia BR-319, nós vemos que o desmatamento aumenta paulatinamente após essa promessa de pavimentação e licença de manutenção em 2015. Então, para o buffer de 40 quilômetros, né, isso explica em quase 98% do desmatamento. Nós chegamos a mais de 9 mil hectares, quase 9 mil hectares, apenas no trecho do meio, né, numa área de 40 quilômetros ao redor da rodovia, né? Mas isso se expande imensamente quando a gente passa para uma área de 150 quilômetros, que ainda é afetada pela rodovia. Quando a gente olha esse desmatamento em terras indígenas e unidades de conservação, nós vemos muito mais desmatamento em unidades de conservação do que terras indígenas. No buffer de 40 quilômetros, quase a gente nem vê desmatamento, né? E esse desmatamento visto em terra indígena, considerando um buffer de 150 quilômetros, é de desmatamento ilegal, realizado por não indígenas, principalmente por grileiros para expandir pecuária e mineração nessas terras, né? Ou seja, os povos indígenas são, de fato, os guardiões da floresta. Eles têm sido o escudo de proteção das terras da Amazônia, e terras indígenas, inclusive, são muito mais eficientes que unidades de conservação para proteger essas áreas do desmatamento. Essas são algumas fotos de um ramal ilegal que adentra uma terra indígena, o ramal específico que ele coincide com a área da planejada AM366, que vai dar acesso àquele grande bloco Transpurus, né? Então, é um ramal já enorme de terra, aqui uma árvore tampando a terra indígena, né? Há algumas clareiras, inclusive, para você deslocar maquinário grande dentro dessas áreas, e é importante falar que esse ramal foi aberto, inclusive, com a máquina da Prefeitura de Itapauá. Ou seja, nós temos envolvimento de políticos locais em desmatamento de terra indígena e invasão dessas terras, né? Nós vemos também algumas clareiras de extração de madeira ilegal na rodovia BR-319, ou seja, uma violação grave dos direitos dos povos indígenas que essa obra comete, né? Exacerbando e levando o desmatamento aos diferentes pontos da Amazônia. Nesse artigo também nós relatamos um processo de grilagem de conivência do INCRA e do IPAAM, onde o IPAAM concedia licenças de exploração ilegal de madeira para gente que sequer tinha titularização da terra, né? E depois o INCRA utilizava esse documento para ceder o título da terra para esses grileiros ilegais, né? E a posse dessas terras variou de 10 metros até a beirada da rodovia até mais de 4 quilômetros. Hoje a gente sabe 5, 6, 7, 8 quilômetros da rodovia. Na época desse estudo chegava até 4 quilômetros, os pontos analisados por nós, né? Então é algo gravíssimo, conivência de órgãos ambientais, o que inclusive foi a matéria da operação da Polícia Federal na Operação Arquimedes, que prendeu algumas pessoas do IPAAM e do INCRA também envolvidas nesse processo. Em 2011, nós fizemos uma expedição com o Washington Post na rodovia BR-319 para mostrar a grilagem, né, e o avanço do desmatamento. Isso é bem na beirada da rodovia, e como o nosso estudo na Land Use Policy mostrou, tem algumas terras sendo vendidas até por R$15 para dentro da malha fundiária e R$3.000 o terreno limpo na beirada da rodovia. É algo extremamente barato para fomentar a ocupação da região mesmo, né? Na ocasião, nós vimos um aumento alarmante do desmatamento e, inclusive, chegamos a encontrar um corpo num ramal ilegal de uma pessoa que, infelizmente, tinha deposto na Polícia Federal contra um grileiro 3 dias antes de ser encontrada pela gente. Ou seja, é uma região que a pistolagem emerge, né? Esse ocorrido foi em Humaitá, ali no sul do Amazonas, ou seja, uma região sem governança,
onde as pessoas são atraídas com a promessa de criar um boizinho ali na sua terra, vamos desmatar que você vai ter chances de crescer na vida, e depois grandes pistoleiros, grandes grileiros de terra têm banido essas famílias da área, agregando essas terras em grandes fazendas para a criação de pecuária, inclusive de grandes frigoríficos, como a JBS. Nessa publicação no OECO, nós alertamos, inclusive eu, Charles Clement, a Ima Vieira do Guild, né, e o Philip Fernside, sobre como que o desenvolvimento amazônico está sequestrado pelo crime organizado. Porque hoje, essa invasão do agro na Amazônia, inclusive, ela está sendo fomentada pelo crime organizado, que tem lavado dinheiro nessas fazendas, legalizando depois a atividade pecuária, né, para vender para frigoríficos internacionais e consolidar uma atividade que vem, inclusive, sendo financiada pelo tráfico de drogas. O mesmo para o garimpo. Uma draga de garimpo, ela custa em torno de R$1 milhão. Não é o pequeno ribeirinho, né, que vai ter dinheiro para investir numa draga de garimpo. Ou seja, isso está sendo financiado por alguns parlamentares do Amazonas, está sendo financiado pelo crime organizado, está sendo defendido. Semana passada, por exemplo, nós tivemos uma defesa, né, de políticos de Humaitá em defesa dos garimpeiros, né, por conta de uma operação da Polícia Federal que queimou dragas de garimpo em Humaitá, né, que é uma área ali ao sul do Amazonas, na região da BR-319. Nós precisamos lembrar também que garimpeiros queimaram a base do IBAMA em 2017, também em Humaitá, com participação de políticos locais, né? Então, é grave a situação no sul do Amazonas, é uma região de governança zero, né, onde a pistolagem predomina, e isso está gerando em volta, principalmente, do avanço da rodovia BR-319. Esse outro estudo, também publicado na DIERD, mostra como que o governo brasileiro tem violado os direitos dos povos indígenas, né, numa agenda, principalmente de promoção dessa rodovia, né, de como que parlamentares da bancada ruralista tentaram e conseguiram, de fato, avançar no marco temporal que hoje precisa ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós vemos, de fato, tudo isso. E aí nós chegamos nas cadeias, né, de exploração da Amazônia, uma delas por conta dessa empresa, Millennium Bioenergy, né, que planejava, primeiramente, plantar cana-de-açúcar em terra indígena, por conta do decreto cair. A empresa trocou para milho. E aí a gente entrevistou uma pessoa, isso está no artigo, inclusive, uma pessoa ligada ao licenciamento ambiental da empresa, e ela fala que o intuito não era remunerar os indígenas, era plantar cana-de-açúcar e plantar milho nas terras indígenas, mas sem remunerar os indígenas. Em contrapartida, eles iriam fomentar com o bagaço dessas produções uma ração animal para que os indígenas cultivassem aves e porcos em confinamentos dentro de suas terras, para que a empresa explorasse para a Ásia, para a Europa e também para os Estados Unidos através do porto de Georgetown, na Guiana, né? Por isso que a empresa estava se consolidando em Boa Vista e também na região norte de Roraima. Ou seja, basicamente é algo gravíssimo, né? Utilizar a terra indígena para essas finalidades, que inclusive poderia causar saltos zoonóticos, fazendo emergir uma nova pandemia. Ou seja, o agro tem visado terras indígenas de uma forma que essas comunidades sequer vão ter lucro, né? E ainda existe o risco de emersão de uma nova pandemia global nesse processo. É algo gravíssimo. Durante a pandemia, nós fizemos uma série de estudos sobre as dinâmicas epidemiológicas da Amazônia, inclusive alertamos sobre a segunda onda de Covid-19 com 6 meses de antecedência, né? Também publicamos esse outro trabalho também aqui no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, mostrando que Manaus nunca chegou perto de alcançar a imunidade de rebanho, isso era uma balela, né? Também realizamos o primeiro estudo de caso de reinfecção e perda de imunidade natural pelo contato natural com a Covid-19, ou seja, aquela ideia de pegar o vírus para ter imunidade é uma balela, né?
E esses estudos eles mostram que basicamente a região não está preparada caso surja uma pandemia aqui, porque basicamente, principalmente esse estudo aqui publicado na Preventive Medicine Reports, ele mostrou que a variante Gama ou P1 também, ela foi identificada só quando ela cruzou as fronteiras brasileiras e ela surgiu em decorrência do retorno presencial precoce em Manaus sem a vacina, né? Inclusive, nós conseguimos, através desse estudo, realizar algumas ações diretas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para cobrar a vacinação massiva junto ao Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro da população de Manaus para evitar uma terceira onda de Covid-19, né? Infelizmente, nós não fomos ouvidos pelo alerta de segunda onda dado na Nature Medicine com 6 meses de antecedência, né? E aquela catástrofe ocorreu em Manaus, né? Mas esses dados eles são muito importantes porque eles mostram que Manaus e a Amazônia ela não está preparada para dar o alerta epidemiológico de uma pandemia que surge aqui, né? Como eu falei previamente, a variante Gama ela foi identificada quando ela chegou no Japão apenas, né? Ou seja, uma pandemia que surge aqui na região, ela vai ter consequências gravíssimas globais, né? Então, essas daqui foram 2 indicações, né, baseadas nessa pesquisa para que Manaus recebesse maior suporte vacinal, evitando uma terceira onda. Foi muito importante a conquista da gente ser ouvido depois da primeira catástrofe que a gente foi negligenciado. Esses estudos também geraram uma série de notas técnicas, uma delas, inclusive, embasou um lockdown em Curitiba, evitando mais de 1.500 mortes, como noticiado pelo jornal Estadão. Ou seja, essas pesquisas foram bem importantes para mitigar o impacto da pandemia de Covid-19. Entretanto, parece que os políticos do Amazonas viram nisso uma oportunidade de fazer lobby para a BR-319, né? Então, essa publicação também no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities mostra como que políticos do Amazonas utilizaram a rodovia utilizaram a crise de oxigênio em Manaus, né, e a segunda onda para promover a rodovia BR-319. Né? O DENIT chegou a produzir um card fraudulento, onde o próprio DENIT apagou o Rio Madeira de um mapa, né, para falar que a rota alternativa de oxigênio seria saindo de Belém em direção a Manaus, né, e que não haveria outra rota, né, e que seria necessário a rodovia BR-319 para levar oxigênio para Manaus durante a crise. Preocupantemente, a rodovia BR-319 estava intransitável pelas chuvas de janeiro, né? Diferentemente do Rio Madeira, que é paralela à rodovia, e estava no seu melhor período de trafegabilidade. Bom, foi enviado esse oxigênio para Manaus, como esperado, atolou, demorando mais de 96 horas e morrendo centenas de pessoas aqui em Manaus por conta da falta de oxigênio. Em comparação, se isso tivesse sido enviado pelo Rio Madeira, dentro dos prazos que nós alertamos de uma segunda onda, isso poderia ter chegado em até 30 horas. Né? Mas mesmo que uma ação antecipada não tivesse tomado, caso esse oxigênio saísse ao mesmo tempo que as carretas de Porto Velho, né, isso teria chegado em 75 horas, ou seja, muitas horas antes do que pelo tráfego pela rodovia BR-319, né? Além disso, esses custos aqui, eles foram em torno de R$1.700.000, R$1.500.000 apenas do transporte, ou seja, foi superfaturado, né, em mais de R$1.500.000 para transportar isso pela rodovia BR-319. Né? Ou seja, isso poderia ter sido muito mais barato, muito mais rápido, sendo trafegado pelo Rio Madeira em embarcações em balsas, né? Ou numa situação emergencial, isso poderia sair, inclusive até R$1.300.000 mais barato, né? Na situação mais cara, mas ter chegado em até 30 horas a Manaus, salvando centenas de pessoas. Mas o DENIT preferiu fazer lobby para a rodovia BR-319, falando como precisamos da rodovia asfaltada. Vejam quantas vidas foram perdidas. Né? Na verdade, essas vidas foram sacrificadas de propósito para fazer lobby da rodovia. Inclusive, hoje eu estou apresentando uma denúncia no Ministério Público Federal
contra o Tarcísio de Freitas, que é atual governador de São Paulo, por ter orquestrado essa logística da morte, e também contra o Eduardo Pazuello, esse miliquinho que foi responsável pela morte de centenas de pessoas aqui em Manaus, nessa pataquada de pior execução logística que já foi realizada por um especialista de logística na história do planeta, talvez. Além disso, é extremamente preocupante porque os índices de desmatamento na rodovia BR-319, elas têm causado um aumento exponencial dos casos de malária. Isso serve já como um proxy do risco de surgimento de uma nova pandemia. Os casos de malária no trecho do meio aumentaram mais de 400% por conta do desmatamento gerado pela promessa de pavimentação da rodovia BR-319 e pela licença de manutenção promovida pelo DENIT, né? Ou seja, essas agendas de promoção de desenvolvimento da Amazônia, né, elas têm impactado diretamente os povos indígenas, fazendo surgir novas questões epidemiológicas e o risco de uma nova pandemia global, e também afetando o clima, que inclusive pode afetar a biodiversidade, né? Esse estudo publicado ano passado já está publicado, não está mais impresso no Environment Monitoring and Assessment. Ele mostra que, inclusive, populações de sapos comuns já estão declinando, isso não é uma projeção futura, e devem desaparecer dentro dos próximos 20 anos por conta das mudanças climáticas aqui na Amazônia. Esse outro estudo publicado por nós na Conservation Biology mostrou que os rios voadores eles já estão entrando em colapso, e isso, inclusive, causou uma célula de instabilidade climática em 2014 na região do sudeste do Brasil, afetando essa espécie ameaçada de sapinho, que é o Ilodes sazimai. Então, essas chuvas, basicamente, causaram um declínio populacional nessa população que não se restabeleceu nos anos seguintes. E as nossas análises de teleconexões, mostrando aonde está o desmatamento que tem afetado os rios voadores, eles mostram uma congruência com o arco do desmatamento amazônico, ou seja, o desmatamento no arco do desmatamento já tem colapsado esses serviços ecossistêmicos fundamentais para o Brasil, que são os rios voadores amazônicos. E aí a gente precisa lembrar que a pavimentação da rodovia BR-319 faz migrar essas anomalias climáticas que têm interferido no sul do desmatamento, no arco, nos rios voadores, né, através desse desmatamento, para a Amazônia Central, para o norte da Amazônia, ligando através da BR-174 também, e pelo bloco Transpurus através da AM-366. Ou seja, essas anomalias climáticas em decorrência da mudança de uso do solo na Amazônia, elas se expandiriam para toda a Amazônia, colapsando de vez o fenômeno de serviços ecossistêmicos conhecido como os rios voadores. Ou seja, a rodovia BR-319 ela precisa ser parada pela soberania nacional. Nós vamos ter consequências gravíssimas de perda de espécies na Mata Atlântica por conta da pavimentação dessa rodovia na Amazônia, de desabastecimento humano, né, e outras consequências. Isso afetará o sistema Cantareira, né, que abastece a maior população do Brasil. Então, é fundamental que nós revejamos a pavimentação dessa rodovia. Entretanto, ao ano passado foi dado algumas gotas de esperança para a gente, né, com um novo plano, né, para revitalizar uma nova agenda ambiental do Brasil, com o Lula assumindo a presidência da República. Entretanto, essa felicidade durou pouco, né, com o governo federal colocando como prioridade a pavimentação da rodovia BR-319, a exploração de petróleo e gás na Amazônia, né, e também novos ciclos de biocombustíveis para a Amazônia. Isso é absolutamente absurdo, essas três coisas, né? Cheguei a ter uma reunião com o Lula no governo de transição, apresentei esses resultados preliminares, né? Falei do risco de emersão de uma nova pandemia, da necessidade da gente rever algumas políticas para a Amazônia. Isso não resultou em nada. Inclusive, essa publicação do futuro da ciência brasileira, eu levanto alguns pontos cruciais, né? De que o governo Lula também é negacionista, inclusive negou a ciência quando houveram muitas recomendações sobre Belo Monte, né?
Então, é fundamental que nesse momento a gente ouça a ciência, né, para rever a exploração de petróleo e gás na Amazônia e a rodovia BR-319 também. Nós temos ainda uma série de políticas antiambientais sendo impulsionadas pelo Congresso, pelo Senado brasileiro, dentre eles o marco temporal, já estou rumando para o final da minha apresentação, e esse é o cenário de Amazônia na seca que nós tivemos em 2023, né? O rio desaparecendo, né? Então, nós precisamos de medidas urgentes para frear esse avanço das mudanças climáticas na Amazônia e no Brasil, e para isso nós precisamos de uma política de desmatamento zero para a Amazônia, precisamos rever a rodovia BR-319, que não é uma solução para o isolamento do Estado, ela simplesmente agrava a crise climática, né? Então, nessa publicação na Nature nesse ano, eu e o Guilherme Becker apontamos que essa rodovia ela exacerba a crise climática, abre um dos blocos que é o maior reservatório de doenças zoonóticas do mundo, né? Podendo suscitar não uma pandemia, mas uma sequência de novas pandemias globais, né? E que o Brasil precisa rever a rodovia BR-319 e a exploração de petróleo e gás na Amazônia. Para a gente ter uma ideia, as áreas que estão previstas para exploração de petróleo são todas essas, né? Então, é bem preocupante. Aqui um mapa da M366 dando acesso a esse grande bloco aqui. Ou seja, esses são os planos atuais para a Amazônia que precisam ser combatidos urgentemente, né? Então, nós vemos que essas mudanças contemporâneas, elas exacerbam todas essas ameaças, e as mudanças climáticas e essas degradações, inclusive em terras indígenas, aumentam o risco de uma nova pandemia global. Está tudo conectado nessa grande teia ecológica, e esses grandes empreendimentos precisam ser revistos com urgência. É isso, pessoal. Eu não sei se agradeço ou me desespero, Lucas. Obrigado aí pela participação. Eu acho que a história que eu queria levantar com você é o seguinte: em 1989, eu fiz uma viagem, que saí de Minas, peguei Rio Verde, em Goiás, fui subindo por um Mato Grosso ainda parcialmente desabitado, Rondonópolis, cheguei em Rondônia, Guajará-Mirim, Cacoal, e Ariquemes já era a capital mundial da malária. Quando eu cheguei em Porto Velho, eu peguei uma balsa, aquelas balsas que vão distribuindo óleo diesel, e naquela época, em 1989, o Rio Madeira já era considerado um rio morto pelo acúmulo de mercúrio que as balsas dos garimpos já utilizavam naquela época. No meio da viagem dessa balsa de garimpo, a gente podia perceber ao longo do Rio Madeira, nas duas margens, umas luzinhas de lanterna à noite. Eu perguntava, que luzinhas são essas? Na verdade, isso aí era tráfico de droga, de cocaína, onde se trocava óleo diesel por cocaína. Dentro do barco havia um sistema de prostituição e de compra de seres humanos. Então, você veio falando isso, né? E a rodovia BR-319, ela nunca foi uma rodovia para um caminhoneiro, né? Eu andava muito de caminhão naquela área. Aqui era um lamaçal intransponível durante 7 a 8 meses do ano. Então, você está falando uma coisa em 2024, e há 35 anos atrás já estava acontecendo isso. Esse é um dado que mostra... você falou no começo da sua apresentação de um tipping point. Eu me pergunto se esse tipping point já não passou há muito tempo, e o que ainda pode ser feito, porque a gente está vendo aí o atual governo, né, ainda aparentemente, como você bem usou a expressão, a conta-gotas tentando fazer alguma coisa, mas infelizmente nós sabemos que o Congresso brasileiro é controlado pela BBB, pela bancada do boi, da bala e da Bíblia. Então eu queria perguntar para você quais são as chances mínimas de nós termos qualquer tipo de reversão ou de diminuição desse quadro que está aí há 40 anos, né, desde a ditadura militar, de tal sorte que ainda seja possível preservar algo da Amazônia. Você é cético em relação a isso? Você vislumbra ainda algum tipo de possibilidade? Como é que você acorda de manhã? Animado, desanimado? Como é que está aí o negócio? Eu sou muito otimista em relação a isso, né? Nós temos tido ganhos a cada dia. Nós conseguimos revogar aquele decreto da cana-de-açúcar, né? Que poderia ter causado o colapso da Amazônia e do Pantanal.
Os trechos da rodovia BR-319 estão judicializados hoje, a gente está nessa briga ainda, né? Agora, é fundamental que o governo Lula reveja tanto a rodovia quanto a exploração de petróleo e gás na Amazônia. Isso são decisões que podem ser tomadas definitivamente por esse governo. Então, se o Lula pauta por esse compromisso ambiental, como ele falou na COP, é fundamental que ele tome essas decisões difíceis. Isso não é negociável, né? Essas duas questões estão exclusivamente na mão dele, né? Também nós temos o governo federal promovendo a tentativa de exploração de potássio na terra indígena Múria em Altazes, que também é ligado pela rodovia BR-319, outra coisa lastimável, né? Porque viola também os direitos desses povos e dá ainda mais gás para o agronegócio na região. Então, é fundamental que o governo reveja esses dois grandes empreendimentos, de que se faça cumprir a lei apenas, né? Então, no caso da rodovia BR-319, a lei, a Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário e se tornou lei, também deve ser seguida, né? Esses povos precisam ser consultados, todos são deliberadamente contra a rodovia BR-319, essa obra não tem como prosseguir. Isso é fundamental que a lei seja seguida no Brasil e que o Lula respeite, no mínimo, isso, né? E nós precisamos, de fato, mudar a política da Petrobras de que exploração de petróleo na Amazônia é algo sustentável e poderia promover uma transição energética, que é uma mentira, uma balela, uma cara de pau enorme, né? Então, essas decisões difíceis precisam ser tomadas, e isso está nas mãos do presidente Lula, né? Se ele vai empurrar o Brasil ladeira abaixo, isso vai estar na mão dele, porque o Bolsonaro promoveu essa agenda antiambiental que a gente denunciou, mas agora a decisão e a bola da vez está na mão dele. E essa decisão cabe a ele neste mandato, né? Não a outra pessoa. Então não tem como ele fugir. Ou ele vai ser lembrado pela história como presidente que arruinou o clima do planeta, porque essa decisão está cabendo ser tomada agora, e ele pode tomar isso, né? Inclusive sendo responsável pelo surgimento de uma nova pandemia, se ele decidir levar essas questões adiante e esse grande reservatório zoonótico começar a vazar na região. Então, é fundamental que o governo federal escute os pesquisadores e não caia naquela tentação negacionista que o governo Bolsonaro caiu, né? Porque eu entendo que muitas pessoas se sentem um pouco lesadas quando algum cientista fala algo desse tipo, mesmo que embasado pela ciência, porque a população, de forma geral, não tem uma visão muito desenvolvimentista, né, e não consegue se precaver dos problemas que esses grandes empreendimentos podem gerar, né? Mas essas decisões elas têm que ser técnicas, né? E elas exclusivamente hoje cabem ao governo federal, independente da bancada ruralista ou não, né? Então, concordo com você, esse BBB precisa mudar no Congresso, isso precisa vir através do voto. O Lira precisa ser denunciado pelos crimes que ele tem cometido na Amazônia, inclusive porque tem legislado em causa própria, né? Isso é gravíssimo, né? Mas, especificamente, essas duas decisões cabem ao presidente da República e ao governo atual. Então, é fundamental que isso se enfrente com clareza, que o governo federal tem responsabilidade nisso, de tomar a decisão certa ou empurrar o Brasil numa ladeira abaixo. Deixa eu convidar o professor Sérgio para participar aqui da nossa conversa, Lucas. Sérgio, coloca aí o que você... Lucas, muito boas suas colocações. Eu também, assim como o professor Miro teve oportunidade, a UF tem um campus avançado em Oriximiná, eu tive a oportunidade de navegar de Santarém até Oriximiná, e Miro, o que você falou, isso foi em 2010 que eu fui, a realidade era a mesma, inclusive com barcos da polícia e da marinha me avisando, cuidado quando navegar nessa região, porque os chamados charutos funcionam lá vendendo óleo em troca de prostituição, droga, armas. Quer dizer, a gente vive muito semelhante a uma situação das favelas cariocas. Até eu brinquei lá com relação a isso. Mas, Lucas, eu queria fazer um comentário. Eu tive a sorte de ser aluno de doutorado e colega, posteriormente, do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que escreveu o livro Amazônias, E ele sempre comentava com a gente um aspecto interessante, que a Amazônia não é governada pelos amazônidas, Ela
tem muita gente no entorno, né, falando sobre a Amazônia, né, primeiramente sem base teórica, né, você demonstrou um conhecimento enorme pela região. E o que você vê dessa perspectiva? Ou seja, ainda está em Brasília todo esse conjunto de ações e pouca participação local com relação aos destinos da Amazônia? Essa é uma pergunta extremamente importante. Eu vejo que essa decisão, hoje, ela não parte só de Brasília. Nós não temos absolutamente nenhum político em Manaus que não é contra a rodovia BR-319, por exemplo. Esse é um projeto que tem sido defendido por todos os partidos de Manaus, né? Então, nós temos cada vez mais algumas pessoas da região, principalmente dos centros urbanos, defendendo esse tipo de coisa, né? Então, se a gente for para Boa Vista, em Roraima, nós vamos ver uma cultura do garimpo muito forte, né, entranhada na população local. Aqui em Manaus, uma defesa pela rodovia BR-319 muito grande, né? Entretanto, quando nós olhamos os povos originários, né, aquelas comunidades ao longo da calha dos rios, essas populações são muito conscientes de que esses grandes projetos de infraestrutura só aumentam mazelas sociais e trazem impacto a elas, né? Então, o que eu vejo especificamente sobre a população de Manaus é uma população que se desconectou da floresta, né? O manauara, ele se sente agredido, inclusive se você fala que a população é descendente indígena, né? Isso é muito triste, né? Então, o que tem se tentado fazer isso, em parte, inclusive, pela população local, é importar um modelo de desenvolvimento do Sudeste para a região amazônica, negando as suas origens, negando a geografia da região, e é fundamental que nós ouçamos, principalmente, as comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais nos procuram hoje para ouvir o que a ciência está falando. Entretanto, mesmo não ocorre nos grandes centros urbanos e não ocorre nas discussões políticas, né? Então, é fundamental que a gente ouça mais o ribeirinho, o indígena, principalmente o indígena, tem uma visão cosmológica do mundo muito particular do que acontece aqui na região, só que, entretanto, essas pessoas não têm uma representatividade muito grande na Assembleia Legislativa do Estado, né, na política municipal, e eu acho que é isso que está faltando para que, de fato, a gente leve essa discussão mais a sério. Entretanto, a gente precisa lembrar que o desejo do agronegócio ele tem prevalecido em detrimento das comunidades tradicionais, infelizmente, né? Então, independente do que essas populações definam, né, o que vem de Brasília ainda é muito importante. A gente precisa lembrar que Brasília está sequestrada pelo BBB, né, pela bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, né, que tem financiado todas essas ações, né? Então, enquanto a gente não dissolver isso, basicamente, as políticas públicas para a Amazônia ficam sequestradas. Obrigado, Lucas. A gente já está caminhando, infelizmente, para o final do nosso programa, né? Parece que o céu está caindo e só a gente que não percebeu, né, Lucas? O céu já caiu, para usar a expressão lá do Copenhague, né? Deixa eu trazer o Marcos. Marcos, fica à vontade aí. Não, primeiro, agradecer o Lucas e dizer que eu, como passei algum tempo numa outra Amazônia, né, eu fiquei fiz minha tese de doutorado, fiquei um ano direto dentro de Rondônia e passei um período lá que eu considero até bom, né, de 91 a 2008. E quando a gente vê todos esses trabalhos, eu quero enfatizar, inclusive, que a audiência desse canal é também voltado para alunos de pós-graduação, para professores universitários, é uma audiência antenada com a ciência. Dizer que a trajetória do Lucas e do próprio Philip Fernside, que é parceiro maior desses trabalhos, é dizer que a ciência não pode estar descolada de uma compreensão de intervenção política na sociedade. Então, todos esses trabalhos são um impressionante documento científico e também de opinião balizada de cientistas, porque muitas vezes a gente vê que os cientistas não querem se posicionar e preferem, muitas vezes, aquele argumento: eu sou um rato de laboratório. Toda vez que eu ouço
cara, não, eu só quero ficar dentro do laboratório. E aí a gente vê que o laboratório do Lucas e do Francis sempre foi a floresta, né? E aqueles povos que estão lá dentro enfrentando essa avalanche de agressões e de agressores. Então, Lucas, é bom ver você dar um exemplo do tipo de ciência que nós precisamos como sociedade. Isso aí, e é impressionante, né? A quantidade de trabalhos é realmente impressionante e mostra para os nossos alunos que está envolvido, está posicionado, não quer dizer que você está comprometendo a sua capacidade de produção científica, altamente qualificada, inclusive, né? E agora, eu só para encerrar, eu tenho visto, eu só queria dizer uma coisa, Lucas, eu acho que, como nós publicamos, eu e Heraldo Matricado, publicamos aquele artigo na Science em 2020 sobre a degradação, em que a gente falou, mostrou, né, medida, tem uma coisa mais grave ainda, que é simplesmente o desmatamento. É que o desmatamento é um dos dois pés da agressão à floresta. Que existe a questão da degradação florestal e que hoje a área afetada por degradação é maior que a área afetada por desmatamento. Então, em algum momento, e aí a gente já tem começado a fazer uma produção científica que internaliza isso, que é parte da falácia governamental e do negacionismo desenvolvimentista, é falar que tantos por cento da floresta amazônica ainda estão preservados. Não, tem muito pouco preservado, e com a BR-319, por exemplo, não vai sobrar nada preservado. Hoje, por exemplo, eu publiquei uma postagem no meu blog, eu repercuti um texto produzido pela GRAIN, que é uma organização não governamental que produz estudos de alta qualidade, que mostra, por exemplo, todo o imbricamento da grande especulação financeira dentro do agronegócio. Há um tempo atrás, a semana passada, eu publiquei um artigo da Bloomberg, que mostrava que, por exemplo, há uma grande quantidade de falências de grandes empresas do agronegócio. Então, você vê que esse modelo é catastrófico. Ele causa muito dano, gera uma especulação imensa e, no fim, você vê que gera empobrecimento coletivo, quando essas empresas vão acabar demitindo todo mundo, porque elas estão falidas. Então, o agronegócio é um grande blefe que é sustentado pela sociedade brasileira. E eu queria dizer uma coisa interessante também. Eu sou menos gentil com o governo Lula e com o presidente Lula. Acho que nós não vamos alterar o curso desse governo enquanto a gente não categorizar exatamente o que o governo Lula é. É um governo também negacionista. E, por exemplo, essa ideia de pavimentar a BR-319, ao contrário de que tudo que a gente sabe de ciência sobre a situação da floresta amazônica, é indesculpável, porque é uma decisão de governo, uma decisão presidencial. Não tinha que estar falando e nem tentando pavimentar, porque o custo... o Lucas sabe disso, né? O custo que será, não apenas ambiental, social, mas o custo de pavimentar uma estrada que não está pavimentada até hoje, por razões ecológicas óbvias, que não estou falando da ecologia que vai ser afetada, estou falando da ecologia dessa estrada, porque as estradas têm ecologia. Então, aí, um tempo atrás, a gente viu no período da campanha presidencial no passado, em 2022, caiu uma série de pontes, que inclusive Tarcisão tinha que ter feito lá a manutenção das pontes, não foi feito e caiu. Então, e eu quero dizer que é interessante, colegas aqui e aqueles que estão assistindo, se nós não estivéssemos experimentando o que nós estamos experimentando no Rio Grande do Sul, a gente poderia aceitar o que está sendo feito na Amazônia tranquilamente. Mas a gente sabe que, olha só que é uma coisa interessante, uma das causas do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi a penetração por alteração da relação entre células atmosféricas da umidade amazônica, que ficou presa entre 2 centros de alta pressão. Então, aquilo ali é a umidade amazônica que foi empurrada para ali por causa das alterações de paisagem que estão acontecendo na Amazônia. Então, se a gente não alterar isso, a gente vai estar condenando o Rio Grande do Sul esse ano, eu vou acabar aqui,
é muito interessante, porque o Rio Grande do Sul, nesse momento, está afogado. Só que já se sabe que no segundo semestre eles vão estar numa profunda seca, porque a gente vai sair de um El Niño para uma Laninha. E aí vão dizer, como pode ter acontecido, quanta desgraça para o Rio Grande do Sul? Ora, a ciência está dizendo que vai acontecer, já se sabe que vai acontecer, mas o capitalismo da catástrofe, é o que nós estamos assistindo, é muito mais fácil você gastar com consertar ou inconsertar, porque o modelo vai ser mantido, daqui a gente vai falar, vamos pensar um outro modelo para o Rio Grande do Sul, para a Amazônia, que no final é interessante, no médio e longo prazo, talvez gerasse muito mais dinheiro para aqueles que só pensam no dia de hoje. Então, vou finalizar aqui e dizer, Miro, que um dos méritos que eu vejo, né, esse tipo de apresentação é que a gente está mostrando uma ciência que não é uma ciência concordada, é uma ciência que ela é reflexiva, mas é uma ciência também de intervenção. E eu fico, inclusive, feliz que seja o Renatura quem esteja sendo capaz de mostrar que essa ciência é capaz de ser feita em alto nível, inclusive. Né? Obrigado, Marcos. E já convido o Lucas, eu sei que ele tem uma agenda cheia ainda hoje. Lucas, se você quiser algumas palavras finais, fica à vontade. Foi um prazer ter você aqui conosco. Já te deixo o convite já para uma próxima participação. O assunto é inesgotável. Então, eu já deixo aqui um convite para o seu retorno, breve, eu espero. Se você quiser fechar aí com aquilo que você julga mais importante, fica à vontade. Clodomir, eu gostaria de agradecer você, o Sérgio, o Marcos, pelo convite, todo mundo de casa que está nos vendo, né, para compartilhar isso o máximo. E o meu recado vai para o presidente Lula, que ele vai ser responsável por empurrar a humanidade para o colapso climático se ele decidir explorar petróleo e gás na Amazônia e repavimentar a rodovia BR-319. E a consequência de abrir esse grande bloco, que é um dos maiores reservatórios zoonóticos do planeta, vai suscitar não uma, mas uma sequência de grandes pandemias. Isso vai ser de responsabilidade dele. E a biografia dele vai estar marcada na história, como não aquele presidente que resgatou a democracia do Brasil, mas como aquele presidente que trucidou o clima do Brasil, que conduziu, inclusive, o agronegócio do Brasil ao fracasso, o país às mudanças climáticas extremas e o mundo a uma sequência de novas pandemias. Esses dados eles já são um consenso científico. É importante que a ciência seja ouvida nesse momento. E nós vamos cobrar que ele tome a decisão correta, sim. Ou ele vai entrar aos anais da história como responsável por todas essas catástrofes. É isso. Bom, mais uma vez eu te agradeço, Lucas, obrigado. Mais uma vez reitero o convite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Pedroso. Que é isso, pessoal. O Renatura continua aqui na nossa trincheira, defendendo essas ideias e divulgando esse conhecimento. Caso você queira entrar em contato conosco, por favor, não deixe de nos escrever para o endereço que está na sua tela, grupo.renatura@ufjf.br, e não deixe de nos acompanhar no nosso canal @RenaturaUFJF no YouTube, onde você está vendo essa entrevista aqui com o Dr. Lucas Ferrante. Pessoal, muito obrigado e retornamos em breve para mais um programa. Te agradeço de novo, Lucas. Tudo de bom, boa sorte, felicidade na sua batalha. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.